Bom dia. Vamos iniciar a nossa aula com uma oração. Vamos curvar as nossas cabeças. Santo Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, reunidos na Tua casa, em comunhão uns com os outros, Senhor, para aprender da Tua Santa Palavra, para crescermos, Senhor, espiritualmente do alimento que vem da Tua Santa Palavra, Senhor, e para que possamos ser mais e mais conforme a imagem de Cristo, nosso Senhor. Te pedimos, Senhor, que tire de nossas mentes todas as distrações, nos ajude, Senhor, a compreender tudo o que será falado aqui e que essas verdades, Senhor, não fiquem apenas no nosso intelecto, mas que desçam ao nosso coração e que nos transformem, Senhor. Que a palavra que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã encontre no nosso coração terreno fértil, a fim de que produza, Senhor, muito fruto e a fim de que as pessoas vejam os bons frutos que produzimos e glorifiquem, Senhor, a Ti que está no céu. Abençoe os nossos irmãos que estão para chegar e abençoe também, Senhor, o culto que virá a seguir e que tudo possa ser feito para a Tua glória nessa manhã. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A nossa igreja, a Igreja Reformada Presbiteriana, é uma igreja do tipo confessional. Por quê? Porque ela adota símbolos de fé, ou seja, documentos que condensam doutrinas fundamentais em que nós cremos. Quais são os símbolos de fé em que nós cremos? A Confissão Belga, os Cânones de Dort e o Catecismo de Heidelberg. Ao longo dos últimos meses, nós temos nos debruçado sobre o estudo do Catecismo de Heidelberg, que é um documento escrito no século XVI por teólogos reformados, Zacarias Ursinos e Gaspar Oleviano. Se os irmãos se atentaram às últimas aulas, vocês vão perceber que o próprio Catecismo de Heidelberg tem tratado de uma outra confissão de fé mais antiga ainda do que ele. Que confissão é essa? O Credo Apostólico. O Credo Apostólico ele é um documento que foi escrito no século VI e que condensa doutrinas que devem ser cridas por todo aquele que se diz cristão. Em outras palavras, o credo apostólico ele é o núcleo da fé cristã. Para que alguém possa ser considerado cristão, ele tem que crer, ele tem que confessar, ele tem que subscrever tudo aquilo que está contido no credo apostólico. Vamos fazer então um exercício mental. Imaginem dois círculos, um círculo maior e dentro desse círculo maior, um círculo menor. Um círculo maior e um círculo menor. Imaginem que esse círculo menor seja o núcleo. Lembram dos livros de geografia que nós vimos a imagem da Terra e a Terra era cortada e a gente via o núcleo da Terra em lava? Imagine então o credo apostólico como esse núcleo. Para que alguém possa ser considerado cristão, ele tem que estar dentro desse núcleo que são as doutrinas do credo apostólico. E o que existe fora do núcleo da fé cristã? O que existe fora do credo apostólico? As questões secundárias. O credo ele trata de questões primárias, questões que são inegociáveis para qualquer um que se diz cristão, e tudo aquilo que está fora do núcleo do credo apostólico são questões secundárias. Quais são exemplos de questões secundárias? Ou seja, questões em que nós cristãos podemos divergir e que ainda assim seremos considerados cristãos. Sistema de governo, forma de batismo, se é por imersão, se é por aspersão, forma de liturgia. Todas essas são questões que nós podemos divergir e ainda assim nós poderemos considerar pessoas cristãs. É por isso que nós, da Igreja Reformada Presbiteriana, consideramos os batistas irmãos, consideramos assembleanos irmãos, consideramos congregacionais irmãos, luteranos irmãos, porque todos eles, embora divirjam de nós em questões secundárias, creem em tudo aquilo que está disposto no credo apostólico. Então, antes de nós lermos a pergunta do catecismo de hoje, que é a pergunta de número 46, eu gostaria que nós lêssemos a uma só voz o credo apostólico. No inário que tem aí nos bancos, vocês vão encontrar o credo apostólico lá na antepenúltima página, se não me falha a memória. Vamos lê-lo todos juntos. Como eu disse, o Catecismo de Heidelberg ele tem tratado dentro de si do credo apostólico de forma fragmentada. Ele tem tratado de partes fragmentadas do credo apostólico. Na semana passada, o nosso irmão Patrick ele falou da ressurreição, e hoje nós vamos tratar de uma outra porção do credo apostólico. Os irmãos acharam? Vamos ler todos juntos, então. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, vamos fazer um exercício para aferirmos se determinado grupo religioso é ou não cristão. Vejam aí que o Credo Apostólico diz o seguinte: creio no Espírito Santo. Percebam os irmãos que a palavra Espírito Santo está escrita com a letra E maiúscula. E o que isso significa? Significa que é um substantivo próprio, ou seja, não designa algo genérico, designa uma pessoa, um ser pessoal, que é o Espírito Santo. Agora eu pergunto, as testemunhas de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força? Alguém sabe me responder? Exatamente. As testemunhas de Jeová creem que o Espírito Santo é uma força, uma energia que basicamente seria o poder de Deus em ação. E uma vez que nós sabemos disso, nós comparamos a crença das testemunhas de Jeová com o credo apostólico. O credo diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. Já as testemunhas de Jeová diz que é uma força. A partir disso, as testemunhas de Jeová estão dentro ou fora do núcleo essencial da fé cristã? Elas estão fora. Logo, elas não podem ser consideradas cristãs. Logo, elas são uma seita. Um outro exemplo. Aulas passadas eu falei sobre o pastor Henrique Vieira, um pastor do PSOL. Segundo ele, Jesus ele não ressuscitou em carne. Basicamente, Jesus havia ressuscitado metaforicamente. Seria basicamente uma metáfora para se referir ao fato de que a esperança de Cristo não morreu no coração dos discípulos. Então, Jesus teria ressuscitado metaforicamente no coração dos seus discípulos. Agora, vejam o que diz o credo. Creio em Jesus Cristo, o qual foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Percebam que o credo ele deixa muito claro que Jesus foi morto literalmente, Jesus foi sepultado literalmente, ele ressurgiu dos mortos literalmente, ou seja, não é uma metáfora, é algo que ocorreu literalmente ao terceiro dia após a sua morte. Então, a partir disso, o pastor Henrique Vieira, ele está dentro ou fora do núcleo essencial da fé cristã? Ele está fora, logo, ele não pode ser considerado cristão, nem deveria ser chamado de pastor. Então, uma vez que nós entendemos a importância do credo e por que o catecismo se debruça sobre ele, vamos ler a pergunta de número 46. Domingo 18, pergunta de número 46 do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte: o que você quer dizer com as palavras subiu ao céu? Percebam que o catecismo ele está tratando de uma doutrina fundamental que está descrita no Credo Apostólico, que é a ascensão de Jesus, ou seja, a sua subida aos céus à vista dos seus discípulos. A parte da Bíblia que melhor relata a ascensão de Cristo é lá no capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1, vamos abrir? Atos capítulo 1, eu vou ler dos versículos de 4 a 11, mas eu vou focar apenas no versículo 9, que relata a ascensão de Cristo, a sua subida aos céus. A partir do versículo 4. Vejam o que diz o texto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9, que eu gostaria de dar ênfase. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Percebam, irmãos, que as últimas palavras de Jesus enquanto esteve na terra foram proferidas aos seus 11 discípulos. 11 porque Judas havia morrido. Ele proferiu as suas últimas palavras a esses discípulos 40 dias após a Páscoa. Notem que Jesus fala para eles sobre o reino de Deus, sobre a vinda do Espírito Santo, bem como sobre a missão que eles deveriam desempenhar agora que Jesus havia ressuscitado. Diz o versículo 9 que enquanto Jesus falava, ele foi
e os discípulos olhavam para ele, ele foi elevado às alturas. No grego, esse verbo elevar está na voz passiva. O que isso significa? Significa que o responsável por elevar Jesus aos céus não foi ele próprio. Uma outra pessoa elevou Jesus aos céus. E pelo contexto a gente compreende que foi o Pai. O Pai levou Jesus para os céus. E esse é o relato da ascensão de Jesus, a sua subida aos céus à vista dos seus discípulos. É isso que a resposta da pergunta 46 diz. O que você quer dizer com as palavras subiu ao céu? Que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi elevado da terra ao céu. E o próprio texto bíblico demonstra isso. O versículo 10 afirma que dois homens surgiram, dois homens vestidos de branco, e que nós depreendemos que são anjos. E lá no versículo 11, reparem o que esses anjos dizem aos discípulos de Jesus. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Então, o próprio texto demonstra que Jesus foi elevado para o céu, para a presença do Pai. Naturalmente, uma pergunta surge. Por que Jesus ascendeu aos céus? Por que Jesus foi elevado aos céus? Para respondermos esse questionamento, nós temos que nos voltar para o Salmo 110. O Salmo 110 é o salmo mais mencionado no Novo Testamento, é um salmo considerado messiânico e é um salmo proferido pelo próprio Jesus, por Pedro e por outros apóstolos ao longo do Novo Testamento. Vamos ler o Salmo 110, versículo 1 apenas. Se ao longo da aula os irmãos quiserem me interromper, fiquem à vontade de fazer alguma observação, pergunta. Então vamos ler o Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Notem que nesse versículo 1, o termo Senhor ele aparece por duas vezes. No entanto, se referem a pessoas distintas. Vejam aí, a primeira palavra Senhor, disse o Senhor, é a palavra hebraica Yahvé, que é o nome sagrado de Deus, que os judeus não proferem. Então, essa é uma pessoa, Yahvé. Disse Yahvé. A outra palavra Senhor que aparece no texto é a palavra Adonai, que em outras partes do Antigo Testamento é aplicada também a Yahvé, mas aqui se refere a uma outra pessoa. Então, quem é essa pessoa que Yahvé está convidando para se assentar à direita de si? Essa pessoa é o Messias, é o descendente de Davi, é o descendente prometido ao rei Davi, que estabeleceria um reino eterno, um reino que não teria fim. E quem é o Messias? O Messias é Jesus. E qual é o termo que o Novo Testamento utiliza para se referir ao Messias? Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, e a palavra Machia, ou Messias, é hebraica. E quando essa palavra vai para o Novo Testamento, qual é o termo grego no Novo Testamento para Messias? Exatamente, é Cristo. Cristo é a forma grega de Messias. Então, Messias e Cristo é a mesma coisa, só em línguas diferentes. Então, guardem o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora vejam o que o apóstolo Pedro, no seu discurso em Atos 2, diz. Atos 2, versículo 32, de 32 a 36. Alguém pode ler? Atos 2, de 32 a 36. Obrigado. Percebam que o apóstolo Pedro, ele cita literalmente o Salmo 110 no seu discurso. E ele aplica esse salmo a Jesus. Por isso que nós falamos, o Salmo 110 é um salmo messiânico, porque o apóstolo Pedro, ele o utiliza para se referir a Jesus propriamente. Vejam que ele traz aquela ideia de
exaltação de uma pessoa que Yahvé chamou e o exaltou colocando-o à sua direita. Então, o que significa a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus marca justamente o momento de sua entronização, ou seja, o momento em que ele é investido publicamente no seu trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para reinar sobre todo o universo. A ascensão é o momento em que Cristo começa a exercer o seu governo sobre todo o universo. E isso fica claro no versículo 36, que diz o seguinte: Atos 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Na língua grega, a língua na qual foi escrito o Novo Testamento, a palavra Senhor é a palavra Kyrios. E ela tem pelo menos 3 significados. O primeiro significado é Senhor no sentido de respeito. Quando eu falo com meu pai, eu falo não Senhor, sim Senhor. É um ato de respeito com pessoas mais velhas ou pessoas superiores a você. Uma outra forma em que a palavra senhor era utilizada era para se referir ao senhor de escravos. Então, fulano ele é senhor de 10 escravos, fulano é senhor de 20 escravos. Só que percebam que no texto, e pelo contexto também de exaltação, de sentar-se à direita do Pai, nenhuma dessas palavras cabe nesse contexto. Ou seja, não está se referindo a senhor meramente como respeito, de certa maneira sim, mas não é senhor no sentido de respeito e nem senhor no sentido de senhor de escravos. E qual é o terceiro sentido de senhor no grego antigo, do Novo Testamento? Quem era chamado de senhor, num sentido de realeza, era apenas uma pessoa, era o imperador romano. E o imperador romano era aquele que reinava basicamente sobre quase que o mundo inteiro habitado, quase que o mundo inteiro civilizado. Mas percebam que agora Pedro, ao utilizar esse termo, ele fala que o verdadeiro rei, que o verdadeiro senhor de todas as coisas, que o verdadeiro imperador de tudo é Cristo. É aquele que o Pai exaltou colocando-o à sua direita. E quando isso ocorre, no momento da ascensão. Na ascensão, Jesus é elevado ao Pai e assenta-se à sua direita para reinar sobre todo o universo. Vejam o que diz Efésios. Efésios deixa isso mais claro ainda. Efésios capítulo 1, dos versículos 20 a 23. Efésios 1, 20 a 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aqui é uma menção ao Salmo 110. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então vejam, Paulo está falando que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi posto à direita do Deus Pai no céu, e agora ele está acima de todo o principado. O que é um principado? Um principado é um terreno governado por um príncipe. Ou seja, Jesus foi colocado acima, ele foi elevado acima de todo o reino, de todo o principado, de qualquer poder, de qualquer império, do Império Romano, ou seja lá qual império for. Jesus foi exaltado à direita de Deus Pai e passou, desde a ascensão, a exercer o seu governo sobre tudo. É isso que significa a ascensão de Jesus, é a sua entronização, é a sua exaltação, é o seu retorno à glória que ele tinha antes da encarnação. Alguém tem algo a falar? Ficou claro a questão da ascensão como o momento da entronização de Jesus? Então eu gostaria de fazer 2 observações. Além da questão da exaltação de Jesus, da sua entronização, a ascensão também foi necessária para a vinda do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse subido ao céu, o Espírito Santo não teria vindo. Era necessário que ele subisse para que Jesus enviasse o Espírito Santo. E como nós sabemos disso? Em João 14, Jesus diz aos seus discípulos que ele iria para o céu, mas que rogaria ao Pai por um outro consolador, que o Pai lhes enviasse um outro consolador. Ou seja, se Jesus enviaria outro consolador, significa que Jesus era também ele um consolador. E Jesus faz essa promessa em João 14. Agora vejam o que o próprio Jesus diz em Atos capítulo 1, dos versículos 4 a 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então percebam, Jesus, nos seus últimos momentos com seus discípulos, 40 dias após a Páscoa,
ele diz aos discípulos: não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo que eu havia prometido a vocês. E após a subida de Jesus, o Espírito Santo desce lá em Atos capítulo 2, que diz o seguinte: Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então notem que após a ascensão, o Espírito desce, como Jesus havia prometido. A segunda observação é que a ascensão de Jesus não significa que ele só se tornou rei após a sua subida aos céus. Na realidade, Jesus já era rei desde o seu nascimento. Como a gente sabe disso? Basta nós lermos os evangelhos. Quando Jesus nasce, lá em Mateus, os magos do Oriente chegam e perguntam o quê ao rei Herodes? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus, pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo? Então aqui nós já percebemos que depois do seu nascimento, Jesus já era um rei, certo? Quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o que ele diz? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quem é que tem reino? Um rei. Então Jesus está se referindo a si mesmo como um rei. O que estava escrito lá em cima da cruz de Jesus? O que tinha lá na plaquinha? Rei dos judeus. Então notem que a ascensão de Jesus não o torna rei. Ele já era rei. Então, o que a ascensão faz? Basicamente, ela é uma cerimônia pública à vista de testemunhos dos seus discípulos da entronização de Jesus. Como é que a gente pode compreender isso com um exemplo? Lembram-se quando a rainha Elizabeth morreu? Quando ela faleceu, o seu filho Charles, ele automaticamente se tornou rei após a sua morte, ou ele só se tornou rei após a cerimônia de coroação que ocorreu meses depois? Ele virou rei na hora. Não era necessária a cerimônia de coroação para que ele se tornasse rei. Do mesmo modo, Jesus nasceu rei, e a ascensão marca apenas essa cerimônia, essa entronização real de Jesus ao seu trono, certo? Mas ele sempre foi rei antes da sua ascensão. Sim. Ainda nesse ponto, é interessante até aquele hino que a gente canta aqui que foi alterado. Tem um hino que fala coroamos a ti, ao Rei Jesus. Só que se os irmãos perceberem, nas cerimônias de coroação, principalmente na Idade Média, quem coroava o rei era o Papa. E o que isso significava? Quem coroa alguém é superior à pessoa coroada. Então, quando nós cantamos coroamos a ti, Jesus, é como se nós fôssemos superiores a Jesus. É por isso que nós alteramos a letra do hino. Nós colocamos exaltamos a ti, Jesus, e não coroamos a ti, Jesus, porque a exaltação de Jesus ocorreu na sua ascensão. Foi aquele momento em que ele foi entronizado pelo próprio Pai. Então, a ascensão de Jesus marca a sua entronização, o seu investimento público no seu trono, embora ele já fosse rei antes. E eu gostaria de apontar uma curiosidade. Lembra que eu disse que o credo apostólico ele é o núcleo de doutrinas que nós cremos, é o núcleo fundamental de doutrinas, e quem não crê em qualquer coisa do credo apostólico não pode ser considerado cristão? Pois bem, nós lemos aqui no credo, estamos estudando, que Jesus subiu ao céu. E pelo contexto do credo, isso fica claro que Jesus subiu ao céu no primeiro século, certo? Jesus subiu ao céu no século I, 40 dias após a Páscoa, diante dos seus discípulos. Porém, as testemunhas de Jeová afirmam que Jesus ascendeu aos céus em uma outra data. Alguém chuta? Alguém arriscaria uma data? Um ano, pelo menos? 14. As testemunhas de Jeová falam que Jesus ascendeu aos céus em 1914. E que o primeiro ato de Jesus ao ascender aos céus foi expulsar Satanás do céu.
E qual foi a consequência da expulsão de Satanás do céu em 1914? A consequência maligna dessa queda de Satanás? A Primeira Guerra Mundial. Eles falam que Jesus ascendeu aos céus em 14, expulsou Satanás, e por causa da expulsão de Satanás começou a Primeira Guerra Mundial. Vejam mais uma vez que eles não subscrevem o que o credo diz. O credo diz que ele subiu aos céus no primeiro século. E as testemunhas de Jeová dizem que Jesus subiu aos céus no século XX. Ou seja, esse é mais um motivo para nós considerarmos as testemunhas de Jeová como seita. Eles não são cristãos. Eles não subscrevem tudo aquilo que está no credo apostólico. Alguém tem alguma observação? Então, nós lemos a pergunta 46, e ao invés de lermos a pergunta 47 e 48, eu gostaria de passar para 49, primeiro. A resposta da pergunta 46 diz o seguinte: Cristo, à vista dos seus discípulos, foi elevado da terra ao céu, e lá está para o nosso bem. Essa questão de que Jesus está no céu para o nosso bem vai ser desenvolvida na pergunta 49, até que volte para julgar os vivos e os mortos. A questão do julgamento, eu não vou falar hoje, porque acho que na próxima aula alguém vai falar sobre isso. Tem esse tópico sobre o julgamento dos vivos e dos mortos. Então vamos ler a pergunta de número 49. Diz o seguinte: que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, ele é no céu nosso advogado junto a seu Pai. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Cristo está nos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado, ou, se formos utilizar um termo que Hebreus usa, como o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele basicamente era a pessoa que mediava entre Deus e a nação de Israel. E ao entrar no dia da expiação no templo, o sacerdote deveria fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ele deveria sacrificar um animal no altar do holocausto, deveria queimar esse animal completamente. E, em segundo lugar, ele deveria tomar o sangue desse animal e aspergir sobre a Arca da Aliança e acender o incenso lá no Santo dos Santos, na parte dos santos. De modo semelhante, Jesus também é o nosso sumo sacerdote. E, de modo semelhante, ele também faz um sacrifício em favor dos nossos pecados. Só que nós sabemos que o sacrifício de Jesus é o seu próprio corpo. Ele oferece a si mesmo como sacrifício na cruz. Só que ao invés dele apresentar o seu sacrifício no templo de Jerusalém, que seria o local usual de apresentação do sacrifício diante de Deus, Jesus apresenta a si próprio diante do Pai no santuário celestial. A carta aos Hebreus, ela nos afirma que o templo de Jerusalém ele era apenas uma figura de um templo celestial. E Jesus apresenta a si mesmo diante do Pai. Ademais, o templo de Jerusalém havia se tornado obsoleto. Ele já não tinha mais relevância, ele já não tinha mais importância. Vejam o que diz Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos de 24 a 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, a referência ao templo de Jerusalém, figura do verdadeiro. Esse templo de Jerusalém era uma figura do templo verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então notem, irmãos, que Hebreus está nos falando que Jesus, após o seu sacrifício na cruz, ele se apresentou no santuário celestial a fim de apresentar o sacrifício de seu próprio corpo ao Pai e continuamente interceder por nós. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Mas a partir disso, um questionamento legítimo surge. Jesus já não teria cumprido ou obtido a salvação para nós na cruz? Por que é necessário que Cristo continue intercedendo por nós? De fato, Cristo ele obteve a salvação na cruz para nós e essa obtenção ela é definitiva. No entanto, ao longo da nossa vida nós permanecemos pecando. O fato de nós sermos convertidos não faz com que nós, nessa vida, sejamos libertos totalmente do pecado. Nós seremos libertos totalmente do pecado só após a glorificação, após a renovação do nosso corpo. Então, nós pecamos continuamente. E o que Jesus faz ao interceder por nós? Ele preserva a salvação que ele obteve pelo seu sacrifício na cruz. A intercessão de Jesus é a preservação da nossa salvação obtida por ele. Não há, ambas estão intimamente relacionadas. Não dá para conceber
a crucificação sem a intercessão e a intercessão sem a crucificação de Jesus. Então, por mais que ainda pequemos, Cristo, como nosso intercessor e advogado, apresenta continuamente ao Pai os seus méritos e seu sacrifício em favor de cada um de nós. É por causa da obediência, da morte e da ressurreição e da intercessão de Jesus que jamais pereceremos. Qual é o nome da doutrina que afirma que o cristão, um verdadeiro cristão, jamais se perderá? Perseverança dos santos, que nós também chamamos de preservação dos santos. Então, o que o ministério intercessório de Jesus deve gerar em nós? Em primeiro lugar, deve nos mostrar o quão miseráveis somos. Vejam, nós somos convertidos, mas ainda pecamos ao longo da nossa vida. A nossa pecaminosidade é tal que Cristo continuamente apresenta os seus méritos e o sacrifício diante do Pai por causa dos nossos pecados, que são contínuos, dos nossos pecados que são muitas vezes recorrentes. Com a nossa conduta, nós acabamos esquecendo que Cristo, ele não morreu simplesmente para nos livrar do inferno e nos garantir o céu. Mateus 1 diz que Jesus veio, Jesus é chamado de Jesus por quê? O nome Jesus significa o Senhor salva, Yahvé salva. E por quê? Diz Mateus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nós esquecemos que a salvação, ela implica justamente ser salvo dos nossos próprios pecados, mas continuamente nós nos entregamos aos nossos pecados e Cristo intercede por nós. É interessante que a Bíblia ela utiliza um termo bastante peculiar para se referir ao povo de Israel. É o termo dura cerviz. O que isso significa? A cerviz é o pescoço do animal, geralmente de uma vaca ou de um boi. No contexto da fazenda, no contexto agrário, sempre que o dono amarrava uma corda no pescoço do animal e esse animal se travava no chão para não andar, dizia-se que aquele animal endureceu a sua cerviz. Então percebam que dura cerviz é uma metáfora para teimosia, é uma metáfora para não dar ouvidos à voz do pastor e ser guiado por ele. E continuamente a Bíblia aplica essa expressão dura cerviz, essa locução adjetiva, ao povo de Israel. O povo de Israel é um povo de dura cerviz. Só que se nós formos nos avaliar, nós também perceberemos que somos um povo de dura cerviz. Muitos de nós, talvez a maioria, estão na igreja há muitos anos, nós ouvimos pregações domingo após domingo, nós comparecemos aos estudos de escola dominical, nós ouvimos o que é dito aqui, nós até prestamos atenção e assentimos intelectualmente, mas a nossa vida continua lastreada naqueles pecados que já deveríamos ter abandonado há muito tempo. Desse modo, eu não sei vocês, mas eu posso dizer por mim, nós somos um povo de dura cerviz, nós somos um povo teimoso, um povo que se recusa a ouvir a voz do bom pastor. Então, a intercessão de Jesus deve demonstrar justamente isso, que nós pecamos continuamente, nós não somos bonzinhos, nós não somos pessoas anjinhos, pessoas completamente puras que não pecam. Nós pecamos e por isso se faz necessário que Cristo continuamente interceda por nós. Uhum. Sim, exatamente. Tem um poeta romano chamado Terêncio, e Terêncio fala assim: eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Da mesma forma, a gente pode aplicar esse entendimento ao Antigo Testamento. A gente olha lá Juízes, o livro de Juízes, por exemplo. Se os irmãos notarem no livro de Juízes, a cada capítulo diz assim: e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Aí acontece uma desgraça, Deus se compadece, envia um juiz para libertá-los. Capítulo 1. Capítulo 2, e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Acontece tudo de novo. Capítulo 3, e fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. A gente pensa, poxa, que povo teimoso, que povo de dura cerviz, que povo arrogante. Só que a gente deve pensar como o poeta. Eles são humanos, os israelitas eram humanos, e como eles, nós somos do mesmo modo. Nós não somos diferentes deles. Mas, embora, como eu disse, nós ainda estejamos continuamente retornando aos nossos pecados, a Bíblia nos diz algo glorioso. O livro de Hebreus afirma que Jesus vive para interceder por cada um de nós. Percebam, irmãos, Jesus vive
para sempre, para interceder por mim e por você. Nós que pecamos continuamente e, a despeito do nosso pecado contínuo, Cristo continuamente intercede por nós junto ao Pai. Ele apresenta o seu sacrifício, ele aponta para o seu sacrifício em favor de cada um de nós. E é por isso que temos a certeza do perdão dos nossos pecados. É por causa da intercessão de Cristo, do seu sacrifício, que nós sabemos que somos perdoados. Nunca foi e nunca será por causa dos nossos méritos. Uma ideia muito comum entre os cristãos é acreditar que o amor de Deus ele aumenta ou diminui à medida que nós somos mais ou menos desobedientes. Por exemplo, em uma semana eu fui obediente, eu vim à igreja, eu li a Bíblia, eu não tive pensamentos maus, eu não tratei ninguém mal. Então, nessa semana, eu bati a minha cota com Deus, então eu estou livre para acessar a Deus. Eu posso orar a Deus sem culpa, sem medo, sem temor. Na outra semana, eu fui arrogante, eu não li a Bíblia, eu vim à igreja, mas não queria vir, eu estava no culto, mas só fisicamente, mas não espiritualmente. Então, nessa semana, a minha cota com Deus baixou e eu não me sinto confortável de orar a Deus. Então, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de se achegar a Deus por achar que ela tem uma culpa que não pode ser perdoada. Percebam que, em ambos os casos, a pessoa ela centrou a sua vida cristã em si mesma. Só que Hebreus, ele nos mostra o seguinte, ele nos mostra que por causa de Jesus nós podemos nos achegar ao Pai sem temor, sem medo. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, obviamente, mas o texto de Hebreus ele afirma que nós podemos nos achegar a Deus. Vejam o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então percebam, irmãos, o fato de nós estarmos mais ou menos santificados, não sei se é o termo mais adequado, numa semana, não significa que nós não possamos nos chegar ao Pai. Todo cristão, ele pode ter a certeza de que mesmo tendo pecado, ele pode chegar ao Pai sem temor. Ele pode chegar ao Pai, confessar os seus pecados e receber o perdão, porque Cristo intercede por nós. Cristo vive para interceder por cada um de nós. Amém? A segunda parte agora da pergunta 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Primeiro, ele é no céu nosso advogado, junto ao seu Pai. Segundo, em Cristo, temos nossa carne no céu, como garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Quando eu falei da aula sobre a concepção virginal de Jesus, eu havia dito que Jesus sempre existiu. Jesus, antes de se encarnar no ventre de Maria, ele já existia como Deus. Então, ele encarna, ele assume a forma humana no ventre de sua mãe. Depois de 40 dias da Páscoa, Jesus ascende aos céus. Só que existe uma grande diferença entre o estado de Cristo pré-encarnação e o estado de Cristo pós-ascensão. Alguém sabe me apontar qual é essa diferença? O que mudou em Jesus quando ele estava no céu antes de se encarnar e quando ele estava no céu após a ascensão? Qual é a grande diferença? O que mudou? Exatamente. Exatamente. Antes, Jesus não tinha um corpo. Jesus era espírito, como Deus é espírito. E após a sua ascensão, Jesus retornou ao céu, mas com um corpo humano, com carne humana, com sangue, ossos, com um cérebro. Ele se tornou basicamente um ser humano. E qual é a importância disso? Desde Adão, o ser humano ele foi afastado da presença de Deus. O ser humano que eu digo no sentido completo, mas também no sentido corporal. Ou seja, desde Adão, o ser humano não pode se achegar diante de Deus. Tem um salmo que diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, o ser humano, por causa do seu pecado, ele não pode se achegar a Deus. A carne não pode estar diante de Deus. É por isso que o sumo sacerdote, quando ia apresentar o sacrifício do dia da expiação, ele tinha que fazer primeiro um sacrifício pelo seu pecado e depois um sacrifício pelo pecado do povo. Só que vejam, um ser humano para comparecer diante de Deus tinha que derramar sangue. Seja sangue humano, seja o sangue de um representante, um animal. E desde Adão, ser humano algum
pôde estar diante do Pai. Em outras palavras, a carne humana não pode estar diante de Deus. Contudo, como nós vimos e os irmãos afirmaram, Jesus retornou ao céu com um corpo humano. E o que isso significa? Jesus garantiu, com o seu retorno ao céu em forma humana, que cada um de nós um dia também estará em forma humana, em corpo humano, diante do Pai outra vez, tal qual Adão esteve outrora. Em Colossenses, o apóstolo Paulo afirma que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Significa que Jesus foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Foi a primeira pessoa que morreu e depois ressurgiu com um corpo glorificado. É por isso que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro. E a esperança que o apóstolo Paulo nos dá é que, embora Jesus seja o primeiro, ele não será o único. Um dia nós, você e eu, cristãos, seremos ressuscitados tal qual Jesus foi. Seremos ressuscitados com um corpo glorificado, sem pecado, um corpo renovado, sem doença, sem tristeza ou dor. Nós podemos aplicar esse mesmo entendimento do apóstolo Paulo à questão da presença diante de Deus. Assim como Jesus, desde Adão, foi o primeiro a estar diante do Pai em carne, um dia nós também estaremos em carne diante de Deus. Jesus faz essa promessa aos seus próprios discípulos, lá em João 14. Alguém pode ler, por favor? João 14, versículo 1, versículos de 1 a 3. E outra pessoa abra, por favor, em Filipenses 3, dos versículos 20 a 21. Traz a esperança de que um dia nosso corpo estará glorificado diante de Deus, assim como Jesus está hoje com um corpo humano. Obrigado. Então percebam, Jesus está afirmando justamente essa esperança de um dia nós, seres humanos, com o nosso corpo renovado, estarmos diante dele. E, embora hoje para nós isso seja comum, seja uma doutrina comum, isso era inconcebível no mundo antigo. Os gregos, por exemplo, eles acreditavam que o espiritual, o transcendente, não se misturava com o carnal. Não existia para eles a possibilidade de do humano e o divino se encontrarem. Só que Jesus, ele frustra todas essas falsas compreensões acerca de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus, ele tem no seu próprio corpo uma natureza divina e uma natureza humana. 2. Jesus está com um corpo humano diante de Deus. E 3. Jesus afirma que um dia nós estaremos com o nosso corpo diante de Deus. Certo? Agora, Filipenses 3, versículos de 20 a 21. Obrigado. Então, mais uma vez, aqui, o apóstolo Paulo, ele afirma que o nosso corpo será renovado e um dia estaremos com Deus. O livro do Apocalipse, se der tempo eu vou ler no final, no capítulo 21, ele fala disso. Ele fala dessa esperança de um dia estarmos com Deus, diante de Deus. Terceiro ponto da pergunta 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Terceiro, ele nos envia o seu Espírito como garantia. Os irmãos se lembram que agora há pouco, eu havia dito que por causa da intercessão de Cristo nós jamais nos perderemos e que essa intercessão de Cristo garante a nossa salvação, garante a manutenção da nossa salvação. Só que agora percebam, o autor do Catecismo, ele afirma que o Espírito Santo nos é enviado por Jesus como garantia. Garantia de quê? Garantia de que um dia estaremos com Jesus, estaremos com o nosso Salvador. Então eu faço uma pergunta aos irmãos. Quem garante a nossa salvação? É Jesus ou é o Espírito Santo? Quem é o responsável por nos preservar nessa vida até que um dia estejamos com Deus? É Jesus ou é o Espírito Santo? Mais alguém se arrisca? É. Vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, que ela nos dá essa resposta. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, tópico 1 e 2. Os que Deus aceitou em seu bem-amado,
Os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Agora preste atenção no tópico 2. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas as coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então, o que a confissão de fé de Westminster nos diz? Que a preservação dos santos é uma obra da Trindade. É uma obra do Pai, é uma obra do Filho, é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Pai pelo seu decreto eterno e imutável. É uma obra do Filho pelo seu sacrifício e pela sua intercessão contínua por cada um de nós. E também é uma obra do Espírito Santo, certo? Alguém tem alguma observação? Acréscimos? Então, o Espírito Santo nos é enviado como garantia. Junto com o Pai e com o Filho, ele nos preserva até o fim. Mas aí surge aquela velha pergunta. Você está dizendo aí que o cristão ele é salvo e ele não pode se perder. Aí a pessoa já lança aquela famosa pergunta. Então, se você é salvo e não pode se perder, você pode viver pecando? Todo mundo inevitavelmente faz esse tipo de pergunta. E aí, o que vocês responderiam? Se nós somos salvos, nós podemos continuar pecando? Por quê? Vamos ler alguns versículos e eu vou falar um pouco sobre eles. 1 João, capítulo 2, versículo 1. João, de cara, já responde ao nosso questionamento. Nós poderíamos responder a pergunta da pessoa só citando esse versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebam que João, ele reúne tanto a preservação, Jesus, que nos garante, mas também ele fala da santificação, a necessidade que nós temos de não pecarmos. Nós somos ordenados a não pecar. E nós poderíamos inverter a ordem da pergunta para ficar mais claro. Da seguinte maneira. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, implicitamente ele está dizendo, nós temos alguém junto ao Pai que intercede por nós e a despeito dos nossos pecados, nós jamais nos perderemos. Mas não pequeis. Não é porque vocês têm um advogado que intercede por vocês, não é porque Jesus ele é o nosso sumo sacerdote que vocês devem viver pecando. Lembram-se de Mateus? Ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus não veio simplesmente nos salvar do inferno e nos garantir o céu. Jesus veio nos salvar da nossa própria pecaminosidade inerente, certo? O apóstolo Paulo também diz algo semelhante. Romanos 6, versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então percebam, irmãos, que esse pensamento, segundo o qual, uma vez que nós somos salvos e jamais nos perderemos, permite que nós vivemos pecando, é um pensamento de uma pessoa que não entendeu o Evangelho. Não entendeu o que diz o texto bíblico, não entendeu o que diz Mateus. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo e também João afirmam que, embora nós sejamos preservados e jamais nos perderemos, nós não devemos viver uma vida de pecado. Nós somos novas criaturas, devemos viver em novidade de vida, devemos viver em santificação, que também é, como nós sabemos, uma das etapas da santificação, da salvação. Vejam, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto ao trato passado, a sua vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Além desses versículos de João e do apóstolo Paulo, o próprio catecismo, ele afirma anteriormente que o Espírito Santo nos garante. Mas olha o que ele diz a seguir. Pergunta 49 do Catecismo.
O terceiro ponto. Ele nos envia o seu Espírito como garantia, certo? Aqui nós temos a certeza da salvação e de que Cristo nos manterá. Cristo, o Pai e o Espírito. Só que veja, ele não acaba a sua resposta aqui. Ele não afirma que o Espírito veio, nos foi enviado só como garantia da nossa salvação. Vejam o que ele diz a seguir. E pelo poder do Espírito buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. Então, o catecismo diz que o mesmo Espírito Santo que garante a nossa salvação é também o Espírito Santo que vai nos santificar. É também o Espírito Santo que vai nos despojar, nos ajudar a nos despojarmos dos nossos pecados, do nosso velho homem, certo? Então, é inconcebível um cristão que foi verdadeiramente salvo viver pecando sob o pretexto de que ele jamais se perderá, certo? O fruto, a demonstração externa de que alguém foi salvo é a vida santificada, são os seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos voltar à pergunta 47 agora? Alguém pode ler a pergunta e a resposta? Pergunta 47 e resposta, por favor. Obrigado. Percebam que o catecismo ele suscita uma questão. Uma vez que Jesus ascendeu aos céus, uma vez que Jesus subiu aos céus, isso significa que ele não está mais conosco? Isso não entraria em contradição com a promessa dele, segundo a qual ele estaria conosco até o fim dos séculos, até o fim do mundo? Bom, não. Por quê? O cristianismo bíblico afirma que Cristo ele é uma pessoa com duas naturezas. Nas aulas passadas nós vimos que Jesus ele sempre existiu, antes da encarnação, como Deus, e que ao se encarnar, ele tomou forma humana, mas manteve natureza humana e natureza divina. O que resulta da encarnação não é uma pessoa com duas personalidades. Jesus não tem dupla personalidade. O que resulta da encarnação não é uma mistura entre as duas naturezas, mas é uma pessoa com duas naturezas. Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Em termos matemáticos, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E essas duas naturezas subsistem na pessoa de Jesus. Essa subsistência das naturezas de Jesus é o que na teologia chamam de união hipostática, certo? Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Como eu disse, as duas naturezas não se misturam. A natureza humana não é divinizada, nem a natureza divina é humanizada, certo? Então, cada natureza mantém seus atributos. Na natureza divina, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Na natureza humana, Jesus tem as limitações que todo ser humano possui. Um outro erro comum, quando nós pensamos sobre a dupla natureza de Cristo, é acreditar que em determinados momentos Jesus ativa uma natureza e desativa a outra. Por exemplo, Jesus, quando fez um milagre, ele estava com a natureza divina ativada e com a natureza divina desativada. A natureza divina tomou lugar e a natureza humana ficou em segundo plano. Ou, quando Jesus sentiu fome, a sua natureza divina ficou desligada e a sua natureza humana estava ativa. Só que isso não é o que o cristianismo bíblico afirma. Ambas as naturezas subsistem ao mesmo tempo na pessoa de Jesus. Então, essa compreensão da dupla natureza de Cristo nos ajuda a compreender como Cristo ascendeu aos céus, mas ainda está conosco, de certa maneira. Vejam a resposta. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, as duas naturezas de Cristo. Segundo a sua natureza humana, não está agora na terra. Por quê? Porque a natureza humana ela não possui o atributo da onipresença. Ela é limitada no tempo e no espaço. Mas, segundo a sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós. Certo? Mateus 26, versículo 11. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Só que o mesmo Jesus que afirma que não o haviam de ter sempre, também afirma que estaria com eles até o fim dos séculos. De que modo Cristo está conosco? Segundo a sua divindade, que é onipresente, segundo a sua majestade, pois ele é rei de todas as coisas, segundo a sua graça e segundo o seu espírito. Ele jamais se afasta de nós. Então, o corpo humano de Cristo está no céu, e lá há de estar até a segunda vinda, mas Cristo, na sua natureza divina, está conosco, na sua onipresença, certo?
E a pergunta 48 questiona: mas se a natureza humana não está em todo lugar, onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? E a resposta diz o seguinte: de maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Por isso, podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela. As duas naturezas estão unidas, certo? Jamais a natureza humana e a natureza divina de Jesus poderão se separar. Jamais. Elas permanecem, elas subsistem eternamente. Só que, embora elas subsistam eternamente, elas são independentes também. E é por isso que ele diz: a sua natureza divina está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela, embora também se manifeste conosco ainda hoje. Alguém tem alguma observação? Não, a gente não pode. Mas a gente não pode fazer essa distinção porque Cristo ele é uma pessoa só. Existe uma diferença entre pessoa e natureza, mas ele é uma pessoa com duas naturezas. Então a gente não pode falar a natureza divina é mais importante que a sua natureza humana. As duas naturezas são de uma pessoa só que é Cristo. Então a gente não pode fazer esse tipo de afirmação de que existe algo como que uma hierarquia entre as naturezas de Cristo, certo? Porque ele é uma pessoa só. Um dia a gente talvez possa fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão da natureza de Cristo. Mas alguém tem algo a falar? Sim. Mais alguém? Então vamos encerrar. Podem ficar de pé, irmão, por favor. Fazemos uma oração. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos aqui. Te agradecemos, Senhor, por tu ter ascendido aos céus, assumir o seu trono, Senhor, estar governando todo o universo nesse momento, Senhor. Te agradecemos porque nada escapa do teu poder, nada escapa do teu domínio, e também te agradecemos, Senhor, porque tu não és apenas rei, mas também és sumo sacerdote, que está à direita do Pai intercedendo por nós e continuamente apresentando seus méritos e seus sacrifícios, Senhor, ao Pai, a fim de que esses méritos sejam reputados como se fossem nossos, sejam imputados a nós e sejamos considerados justos, Senhor, diante do Pai. Nós também te agradecemos, Senhor, por ter assumido a forma humana e por causa do assumir a forma humana, Senhor, garantir que um dia nós, que somos carne, Senhor, estejamos diante do Pai mais uma vez, como Adão um dia esteve, Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença ainda hoje, Senhor, pela tua presença conosco até o fim dos séculos. E queremos, Senhor, reconhecer todas essas coisas. Não queremos simplesmente ser um povo de dura cerviz que se recusa, Senhor, a caminhar para onde tu queres que nós caminhemos. Nos ajude, Senhor, a compreender que o fato de nós sermos salvos e jamais perdermos essa salvação não é, Senhor, uma carta branca, não é um salvo-conduto que nos permite viver pecando. Nos ajude a compreender que a verdadeira salvação, ela implica não só o livramento do inferno e a garantia do céu, mas também implica o despojar-se do velho homem, andar em novidade de vida, viver uma vida, Senhor, que agrade a Ti e segundo os Seus mandamentos. Aquele que Te ama, guarda os Seus mandamentos, Senhor. Nos ajude, então, a Te amarmos, sabendo de tudo o que Tu fizeste por nós, Senhor, de todas as coisas, do Teu sacrifício, da Tua intercessão, da Tua ressurreição, e nos ajude a guardar todas essas coisas em nossos corações e ensinar a outros, Senhor, para que possam ver que Tu és um grande Salvador. Esse é o nosso pedido, abençoe o nosso culto que virá a seguir. No nome santo do Senhor Jesus, amém.